Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. A aula de geografia hoje, ela é uma recapitulação das unidades que nós já trabalhamos, né, dos capítulos que trabalhamos, e hoje ela vem fazer uma parceria e iniciar o nosso livro Ampliando Rotas, que é um livro novo do nosso projeto que nós ainda não havíamos iniciado, tá bom? Então eu vou explicar o roteiro e depois do roteiro eu vou dar uma explicadinha na atividade em PDF e na atividade que vai compor o livro do Ampliando Rotas. Vamos lá? Beleza. No nosso roteiro hoje, nós vamos ter como... Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês. Professora, tirar a câmera de cima. No nosso objetivo de hoje é diferenciar os espaços rurais e urbanos e relacionar culturas de diferentes lugares no mundo de acordo com o livro Ampliando Rotas, que faz uma recapitulação do terceiro ano e algumas coisas que acrescentaram para o quarto ano, tá bom? O conteúdo abordado hoje nessas atividades são o capítulo 5 a 7, que são em setores da economia, atividades econômicas do espaço rural, atividades econômicas do espaço urbano. Assuntos esses que estão compostos nas páginas 50 até 84. O livro de Ampliando Rotas, hoje ele traz para a gente o projeto 1, tá, desse livro, né, que o projeto do Ampliando Rotas, o projeto 1, ele traz como temática para a gente, nessa aula, o mosaico cultural, tá? Que é o que nós vamos trabalhar. E no mosaico cultural, ele vai nos permitir planejar, produzir e levar em considerações coisas do nosso cotidiano, da nossa vida cultural, tá bom? Então, nessa atividade aqui, você vai contemplar as páginas 18 e 19, que está falando sobre a cultura de outros lugares, e você tem até o dia 24/8 para entregar essa atividade avaliativa, tá bom? Não é que você não tenha que fazer hoje, para entregar só dia 24, não vou fazer hoje, não. Gente, se puder adiantando, melhor ainda para vocês, para não acumular um monte de atividade, tá bom? Primeiro, eu vou estar explicando para vocês o Ampliando Rotas, e depois eu vou explicar a atividade avaliativa que eu preparei para vocês, que é o simulado que a professora fala lá, no cronograma de atividades, tá bom? Então, esse aqui é o livro Ampliando Rotas, tá? Como vocês estão visualizando aí. Esse livro, ele vai trabalhar em formato de projetos, que ele chama de projeto 1 e de projeto 2, tá? Ele compõe a coleção Nautas, como vocês sabem, e o desenvolvimento dele e o objetivo é trazer competências e habilidades para o século XXI por meio de investigação que vocês irão ter que fazer para solucionar uma situação disparadora, ou seja, uma situação que é muito comentada, que é muito eminente no nosso dia a dia, tá bom? Então, através desses projetos, que também visa o processo de criação, desenvolvimento e relacionando a sustentabilidade, tá bom? É que eu vou trazer para vocês. A cúpula desse desenvolvimento sustentável vai rodar em torno de quem? Da economia, do social e do ambiental, tá bom? Através de descobertas, de interpretação, de ideação, de prototipação e evolução, é que vocês irão conhecer e irão trabalhar esses conteúdos no nosso dia a dia, tá bom? Através das trilhas de rotas também, que igual ao outro livro, esse livro aqui ele traz algumas temáticas para que vocês possam trabalhar, tá bom? Então, a situação disparadora que tem aqui nesse projeto é aprender mais sobre o que é cultura e sobre as origens da cultura brasileira e a influência cultural que cada um tem para que, ao final,
a gente possa aumentar o nosso conhecimento e compreender de forma mais ampla o que é cultura. Assunto esse que a gente já vem trabalhando há algum tempo, tá bom? Então, hoje, nessa aula de geografia, eu vou pular algumas etapas, tá bom? E explicar para vocês. Então, ele traz como temática aí pra gente a ideia de outros lugares. Então, ele diz, já conhecemos um pouco de cultura brasileira e de nossas origens culturais, aquilo que nossa família traz em sua história, mas existem muitos outros lugares pelo mundo, cada um deles com sua própria cultura e a própria história. E aí ele fala, será que essas culturas têm alguma coisa em comum, né? Nós já estudamos esse assunto aí, já debatemos sobre isso aí na aula de História e Geografia, tá bom? E elas estão ligadas de alguma forma? Nós já verificamos que sim, que elas estão interligadas. E aí nós vamos fazer um exercício esse que vai servir como exercício avaliativo para vocês, para obter essas descobertas e usar a imaginação. Então ele fala que a diversidade cultural, com sua equipe, que infelizmente a grande maioria desse projeto aqui era para trabalhar em equipe, mas diante da situação atípica que nós estamos vivendo, infelizmente a gente não tem como parar o livro, precisamos começar, na verdade já estamos atrasados e a gente vai ter que fazer as atividades sozinhos. Então os parceiros de equipe de vocês aí em casa vai ser o papai, a mamãe, a titia, o vovô, a vovó, aquela pessoa que ajuda você a realizar as atividades, tá bom? Então você vai criar um cartaz sobre diversas culturas, ou seja, você vai ter que fazer uma pesquisa sobre diversas culturas e suas principais características. Um cartaz que ajude a estabelecer as ligações entre as ideias que temos, tá bom? Então você vai fazer uma pesquisa, você pode usar folha de cartolina, usar papel ofício, usa a sua imaginação e sua criatividade para fazer isso aí, tá bom? Depois ele diz aqui o que você vai precisar, né? Folha de cartolina, mas não necessariamente precisa ser a folha de cartolina, aproveita o que você tem aí em casa, tá bom? E aí ele vem falar também das canetas hidrocolas, que seria o pincel que vocês podem usar, fita adesiva e cola. Ele diz que, se necessário, use um mapa-mundi para ajudar você, né, nessa pesquisa aí. E ele mostra aqui algumas crianças trabalhando, como é que elas realizam isso. E na próxima página ele diz, faça uma lista de alguns lugares no mundo que você gostaria de conhecer e explique por quê. Ah, professora, eu gostaria de ir conhecer Foz do Iguaçu, as cataratas de Foz do Iguaçu, porque eu amo água, entendeu? Alguma coisa desse gênero. Para ajudar, pense sobre algumas questões. O lugar que você quer conhecer é um país ou é uma cidade? O que desejo saber e o que já sei sobre esse lugar? Aí você vai anotar aqui, tá bom? Depois, faça uma pesquisa sobre a cultura desse lugar para descobrir quais são os costumes, as comidas, os trajes, as brincadeiras que as pessoas usam nesse lugar. Exemplo, se eu for lá visitar Gramado, né, em Santa Catarina, quais os costumes desse lugar? Quais as comidas que as pessoas costumam comer lá? Que tipo de roupa elas usam, os trajes, né? E brincadeiras ou algo mais que você descobriu na sua pesquisa e queira pôr aqui, tá bom? Essa terceira questão aqui, infelizmente, vocês vão ter que fazer sozinhos, né? Você vai usar a cartolina para escrever o nome dos lugares que você gostaria de conhecer e próximo a cada nome, colhe imagens, se possível, se não pode desenhar, dos elementos culturais do lugar. Trace linhas coloridas entre culturas que considera ter ligação, tá? E aí ele traz pra gente aí os garotos pesquisando, né? Além de viajar, é possível conhecer outras culturas de outras maneiras. Você pode ler livros, visitar museus e conversar com pessoas de outros lugares, né? Que isso é possível. Então, depois que você terminar de fazer essa pesquisa, montar seu cartaz, você vai tirar uma foto, mandar para mim e, se possível, se você desejar, não é necessário, você pode gravar um vídeo de até 1 minuto
mandando para mim, explicando como você fez essa pesquisa, tá bom? Ia ficar bem legal. Eu sei que lá no roteiro, no cronograma, a professora não colocou isso, mas se desejarem fazer, aí ele está dizendo, use a imaginação e a criatividade. Bem, a outra atividade que os senhores vão realizar é essa atividade que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? A professora vai pegar aqui. Essa atividade que é a atividade de geografia, que ela está valendo nota também, que vocês vão ter que ler e responder, tá bom? Essas atividades que vão de 1 até a atividade 10. Gente, é coisa bem facinha que vocês só tem que marcar X ou você tem que pintar com pincelzinho, com lápis de cor, tá bom? Bom, essa é a atividade avaliativa de geografia. Espero que consigam fazer. Beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.